A dramaturgia do ego e a personalidade, como elas funcionam e como aceitar o que te contraria. É o nosso vídeo de hoje, a dramaturgia do ego e a aceitação. Espero que gostem. Aceitação e o ego visto pelo microscópio do Eureka TNT, o microscópio mágico da consciência. Só aqui no Eureka você poderá ver uma cena, um filme, uma peça, uma dramaturgia assim. Os gregos não faziam isso criando a mitologia, tentando dar cara, corpo e personagem às emoções? Nós vamos tentar fazer o mesmo aqui nesse vídeo do Eureka TNT Mitos. Não entenderam nada? Então aguardem. Acompanhem este espetáculo até o final. Respeitável público! Assistam o ego, a personalidade e suas artimanhas. Assistam este vídeo. Vocês já imaginaram o que veríamos se pudéssemos, se conseguíssemos observar o funcionamento do ego, retirando da invisibilidade de nossas almas? O ego é a personalidade, todo o conjunto de vontades que inclui, a personalidade, ou que nutre a personalidade. O ego é feito de vontades instintivas. É uma relação ego-vontades, É uma forte relação, aparentemente imperceptível e que acontece dentro do seu instinto. Ela pode tomar forma de pulsões, de energia e outras forças. O ego, ele se manifesta sobretudo no que chamamos vulgarmente de vontades, ou em um conjunto delas que nós chamamos de personalidade. Quando essa personalidade não se realiza, há um profundo e intenso desconforto interno, há uma dor. Então o instinto, impedido de se manifestar ao seu bel prazer, ele transforma essa contrariedade em dor emocional. E essa dor causa bastante incômodo, e desconforto na mente e nos sentimentos. Então, isso acontece não só com você, comigo, com toda a humanidade. Percebam, gente, nenhum autoconhecimento funcionará se você não fizer esse movimento interno, sem deixar muito claro quem é você e quem é o seu ego. Se você não fizer essa distinção, essa desidentificação, da personalidade, que você é, quem é a sua personalidade, perceba que eu estou falando numa série de vídeos que eu produzi aqui sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque sem esse processo inicial básico de desidentificação entre você e a manifestação do seu ego, não é possível autoconhecimento. Portanto, se você não fizer essa desidentificação, você não poderá se autoconhecer. É simples assim. A unidade básica do autoconhecimento é saber quem é você, quem é a sua personalidade, quem é o que o ego cria de autoimagem para você. Então, se você não fizer isso, você não pode começar a se autoconhecer. Por isso que eu venho falando, que é preciso esse ponto inicial, essencial, determinante. Quer dizer, sem isso, nenhuma evolução possível. Então, nenhum autoconhecimento
é possível. Se você continuar sofrendo sem saber porquê, né? E fazendo outras pessoas sofrerem sem saber porquê, você está no limbo. Você não sabe nada a seu respeito, né? Então, essas personalidades criadas e forjadas pelas culturas, sejam elas oriundas do ambiente familiar ou do ambiente do meio em que você trabalha ou da região onde você nasceu, né? O lugar onde você se relaciona com comunidades ou da sua própria comunidade, eu não sei, mas assim, se você não se distinguir, né, dessa personalidade criada pela cultura na qual você está inserido, nada de autoconhecimento. Então, o que vai acontecer é que depois dessa personalidade criada, elas vão confrontar isso, né, com outras culturas, com outros egos, com outras diferentes maneiras de ver a vida. E aí começam os choques de instintos, né, os choques de egos e de personalidade. Então é o seguinte, se você conseguir, né, fazer uma autoapreciação, se você fazer o seu ego permitir isso, você consegue alguma coisa. Sem isso, você não vai. Então, assim, o que vemos hoje, que é muito preocupante, né, o que acontece, por exemplo, na política, nas redes sociais aqui, eu venho falando disso recorrentemente, eu não me canso de repetir a respeito disso, é que as pessoas, né, têm se manifestado de uma maneira inconsciente. O que está sendo manifestado ali são só egos em choque, em conflito, né? Então não interessa o nível de intelecto que você atingiu, né? Se você não sabe com quem você convive, você estará absolutamente inconsciente. Absolutamente inconsciente. E não perceberá o papagaio patético que você se tornou. Você não fala nem se expressa livremente. Não. A personalidade é determinada pela cultura na qual você está envolvido, né? E faz você falar o que ela quer. Ou seja, você não pensa por si mesmo. E é o que a gente está vendo aí, né? Você é uma espécie de robô idiota que acredita que está obedecendo às suas próprias convicções, né? As suas singularidades, né? Os seus sentimentos mais profundos, e não está. Uma multidão está se utilizando de você. A fala da cultura, do meio, do grupo. Né? Você, e como todo grupo, né? O Nietzsche e o Nelson Rodrigues falam muito disso, né? Eles se expressaram milhões de vezes falando sobre isso, se você ler lá, né? Sobre os grupos e maiorias. É sobre a torpeza dos seus pensamentos, né? E dos seus pensamentos inconscientes. Sobre a loucura e a irracionalidade, né, envolvidas em uma aglomeração anônima e aformal. Se você não tiver consciência disso, né, desse aspecto do ego, você vai estar dormindo, está inconsciente. Percebe o que eu estou falando? Quem está no comando é o seu ego, fazendo gato e sapato de você. Gente, olha só, o autoconhecimento tem limites, como tudo que é produzido pelo ser humano. A mente tem limites e produz muito autoenganos, né? Mas sem essa prática de se desidentificar, né? E sem a prática do autoconhecimento, a possibilidade de um estado de consciência é muito... E você não vai ter voos próprios como ser humano, né? Então, o projeto humano torna-se uma coisa descabida, autodestrutiva, devoradora de si mesmo. Quer dizer, vendo atualmente o que eu estou vendo aí, o que eu estou vendo é uma consciência humana mais complexa, né? Que acaba de nascer nos últimos 2000 anos. Outro dia eu falei disso aqui na rede social, né? Pode ser, vamos supor que ela tenha 8.000 anos, né? Mas o fato é que hoje nós temos uma consciência que tem muito a melhorar. Nós estamos num momento recém-saído do nascimento.
Se você fizer o teste de carbono do morro, da matéria à sua volta, de uma pedra, de uma terra, de um solo onde você pisa, você vai ver que tem milhões de anos, centenas de milhões de anos. O morro aqui atrás fizeram um teste de carbono dele, tem 350 milhões de anos. E a sua consciência começou há 2000 anos. Você não acha que tem muito para melhorar? Tem muito. Nós não temos essa... Quem acha que tem essa prepotência, que pode falar dessa forma da consciência como se ela fosse algo muito longínquo, porque essa coisa de milenar da consciência é milenar para nós. A existência não. Somos um feto, acabamos de nascer. Então, a mente, né, e o cérebro humano, né, é uma invenção da existência muito recente. Né? O Deleuze é que diz que o homem é uma criação do cérebro. Né? O conceito homem é uma criação do cérebro. Se o cérebro mais complexo foi inventado há 2000 anos, nós estamos no momento uterino. A consciência humana é uterina. Essa arrogância com a consciência tem que terminar. É só uma questão de ver, de verificar o que se está falando. Né? Para a existência, nós acabamos de ser inaugurados. Né? E, mais uma coisa, nós não somos tão superiores aos animais assim não. É só ver como vai funcionar essa dramaturgia do ego aqui. Né? Então, assim, um dos pontos estruturais da nossa psique é o ego. Ele está lá, não é à toa, ele é um instinto de sobrevivência entre todos os outros instintos. Mas como é que funciona? O ego, o pensamento, né, a personalidade e o cérebro. Né? Vamos ver a sua dramaturgia, né? A sua dramaturgia corriqueira, para nos situarmos de forma bem nítida, né? Com algum nível razoável de humildade, né? E coerência. Vamos ver como é que isso funciona. Então, assistam este espetáculo que vem agora. Né? Respeitável público! Eis uma radiografia minimalista do ego e da sua personalidade, da minha, da nossa personalidade. A nossa atual mente repetitiva, precária e elementar. Vamos abrir as cortinas desse espetáculo. Ele, o ego, esse ator formidável, recebe uma informação real da vida, né? Algo que o contraria. Essa informação ao fato, ela contraria as expectativas do seu ego, né? Os seus desejos. Né? Isso nós já sabemos, é o início de tudo. Né? Então, isso é o fim para ele. É uma tragédia para o ego. Isso que o contraria. E ele, o ego, ele tem muitas expectativas. Né? Ele precisa dos desejos para viver. Sobretudo de realizar esses desejos. Né? Então, se ele não consegue atingir seus objetivos, ele sente dor. Ele sofre e faz você sofrer. Ele faz você acreditar que a dor dele é a sua dor. Entendam isso? Ele faz você acreditar que ele é você e que você é ele. Né? Então a gente pode chamar essa identificação estropiante, recém-nascida e inconsciente de personalidade. Isso é sua personalidade. Então essas expectativas contrariadas, né, foi ele quem criou. Né? Ele criou isso e fez acreditar que você quem as criou. Você está vendo, sentindo, vivendo, né, um desejo seu se tornar impossível, inalcançável. Você e o ego é a mesma coisa, então o desejo é seu. Talvez até esse desejo fosse até impossível desde o início. A gente não sabe, né? Porque alguns desejos só são viagens mentais, gente. E ele, o ego, então, está
vamos dizer assim, em pleno exercício de dominação sua, a respeito de você, com você. Né? Ele te domina, ele te enlouquece, ele te droga, ele te tira da realidade dos acontecimentos, te causando uma dor, porque nada que ele deseja pode acontecer. Então, essa contrariedade, essa oposição, essa resistência da vida, ele não aceita. Né? E ao sentir essa dor emocional de não ser realizado o seu desejo infantil, que aliás, a maioria dos desejos são infantis, né? Não passam disso. Né? O ego não aceita essa limitação. É a tal da realidade limitadora, né? Ele acredita que é uma imposição. O seu mundo ficcional está ameaçado. Ele agora vê a realidade como uma, como é que eu vou dizer, como uma ameaça, uma inimiga mortal, algo a temer, né? Ele não a aceita. É assim que vai funcionando. Então ele se contorce. Se for o caso, ele faz você manipular as pessoas, né? Para conseguir o que ele quer, né? Para realizar os seus desejos, né? Para restaurar a homeostase, a hegemonia do seu mundo. É assim que o ego funciona. E se for o caso, ele disfarça, ele esconde suas verdadeiras intenções, né? Ele dissimula. Ele inventa, porque ele é um grande inventor. O ego é um grande inventor. Ele criou expectativas, criou a dor, e agora por que não criar vamos dizer assim, um personagem que retome a sua esperança de conseguir o que quer, de mudar o curso dos acontecimentos, que possa fazer isso. Se for o caso, ele arquiteta, o ego arquiteta, ele cria falsas justificativas, né? E a ele importa os fins, não os meios, né? Como certas ideologias que nós conhecemos, né? Então ele se sente aflito, ansioso e joga toda essa ansiedade em cima de você. Ele esperneia e tudo que está alicerçado no medo, que é seu companheiro principal, né? Medo de não atingir seu objetivo, né? Medo de perder e até medo inconfessável de ter dúvidas, né? De que se realmente conseguiria numa situação favorável, né? O que ele quer. Ele é capaz de camuflar isso. Ele vai fazer você acreditar que, de fato, todas as suas justificativas, né, para não conseguir o que você quer, né, ou o que ele quer, são reais. Né? Ele se sente como tal. Ele vai acreditar na sua própria ficção mental. E vai fazer você acreditar que o mundo mental dele é real. É assim que o ego trabalha, gente. E que não eram apenas desejos, né, e expectativas. Né? Essas construções mentais eram reais. Então ele te atormenta. Ele está atônito. E ele é pura neurose, né, e obsessão. Então ele entra num espantoso mundo da mentira. Outra parceira fantástica, outra atriz que gosta muito de contracenar com ele na dramaturgia do ego, né? E lá no fundo ele sabe que não é real, nada que ele criou é real. Então assim, mas ele não deixará que isso venha à tona, ele não vai deixar que isso venha à tona. Né? Então, ele vai criar fatos grandiosos, fantasias que não existem para se sentir melhor. Ele vai virar um delírio mentiroso, né? Saído do complexo de inferioridade, né? Travestido de superioridade. Olha aqui, alquimia. Né? Então, assim, a essa altura, se ele for muito forte, né? Ele dificultará você saber o que de fato é verdade e é mentira dentro de você, né? Do seu mundo interior, né? O mundo que ele criou para você, só para você. Esse mundo infernal.
Ele está agora agonizante, reativo, que está prestes a explodir em raivas e ódios exacerbados, né, em violências, em atos violentos, né, talvez até vingativos, né, com o mundo à sua volta. O problema dele é o mundo à volta, né? Conforme ele vê distante o seu objetivo principal, né, ele vai ficando cada vez mais reativo. Todo conflito sofrido é interior e começa a virar ações e comportamentos desviantes, doentes, inadequados, desnecessários. Como vemos na política hoje, né? A gente vem dizendo que a política é algo a ser superado pela humanidade, né? E urgentemente, porque onde é o antro do ego ultimamente, né? Entre a política, né? Então, assim, esses sentimentos embrionários do ego tornam um homem ridículo, sem noção, né? Você se autoelogia, você obscurece a visão de si mesmo, né? Faz você ficar inadequado, né? E pouco realista a respeito de si próprio. É o que o ego faz, né? Então, se ele perceber que realmente nada do que faz adianta, né, para ele conseguir o objetivo dele, ele começa um processo autodestrutivo, muito conhecido. Ele vai fazer você sentir culpa, a culpa. O ódio sem defesa contra si mesmo, como dizia Spinoza, que é outra atriz espetacular e inseparável da dramaturgia para estrupiar você dentro, da dramaturgia do ego. Ela vai dizer assim: tá vendo? Eu não falei que isso não era para você? Eu sempre soube. Você é um fraco, você é um burro, você é ruim, você é incompetente. É isso que a culpa vai te dizer. Então ela vai te acusar, e com força. É uma espécie de máquina de acusações. Vão criar-se tribunais inteiros dentro de você, tribunais ferozes. Então, e essa situação do ego e da culpa vai tirar todo o amor que você poderia ter por você. E ele frustrado do jeito que ele está, ele começa a te convencer de que você não tem valor. Não tem valor. Afinal, você é ele é você, não é assim? Você está lidando com você mesmo? Então, ele mente. Ele, nesse trajeto pela alma humana, ele convence de que você não merece a vida. Não merece. E em casos extremos, ele te nega a vida toda. Ele não aceita a realidade. Na realidade adversa, ele nunca aceitou desde o início, por isso que você está no meio dessa dramaturgia egocêntrica, e sente uma verdadeira obsessão por negar. Aí é um outro estágio que ele entra, o estado de negação. Esse estágio de pura negação. Então ele vai negar tudo. Começa a perder a comunicação com as outras pessoas, fazer você perder a comunicação com as outras pessoas. Ele perde a noção de beleza da vida. Ele fala, ele só nega, ele nega outras possibilidades, outras perspectivas, já que aquele objetivo não é possível. Ele nega outros rumos, para quem sabe atingir os seus objetivos, mas ele nega. Ele vai negar a sua capacidade, vai negar o mundo e vai negar a vida. É só isso que ele vai fazer. Vai negar outras possibilidades de atingir o objetivo. Então ele se fecha, e vai começar a sentir inveja dos outros que alcançaram o objetivo almejado. Cada vez mais íntimo dessa amiguinha, a inveja, que é outra personagem, outra atriz que entra na dramaturgia, e contracena com ele, ele começa a sabotar os outros, se for o caso. No caso, ele começa a sabotar os outros. E
E a essa altura ele já chafurdou, né, também na companhia de conhecidos atores como autocomiseração e autopiedade, né, a má consciência, como diz o Nietzsche. Então ele já está em mais companhias na sua dramaturgia. A partir daí não resta muito de você. Ele então te destrói. Ele se destrói, ele quer te destruir. Então ele perdeu todo o sentido da vida. Ele se sente vazio, vai fazer você se sentir vazio. Você é ele é você. Então tirou todo o seu sentido de vida. Ele é o egoísmo. E porque é senhor de você, ele quer agora te destruir e findar tudo de bom que tem em você. Então ele agora é vingativo, ele é ressentido, ele quer aniquilar com tudo. E se possível ele vai aniquilar com você. Se você tiver identificado com ele. E se ele for muito perverso e absolutamente infeliz, ele pode fazer você fazer com que outros sejam infelizes. É como dizia o Osho, né? O Osho diz que a felicidade não é popular. Né? Mas você está infeliz, todo mundo vem te ajudar, te adular, te fazer carinho, mas a felicidade não é popular. Para o ego, então, ele é um verdadeiro infortúnio. O outro conseguiu o que ele não conseguiu. Então isso é um desespero. Né? Então ele vai tentar sabotar a felicidade de outras pessoas. É isso que ele vai fazer. Um êxtase abjeto, né? Insuportável. Né? Porque ele não aguenta a felicidade do outro. Mas essa é a estrutura mental e emocional dele. Né? O ego, agora ele vai ser irônico, desconfiado, descrente. Né? Ele sabotará toda a alegria que ele vê pelo caminho. Né? Então, ele é como uma criança inconformada. Né? E fará maldade, até crueldade, se for o caso, inconscientemente ou conscientemente. Né? O importante é saber que em toda essa dramaturgia difícil e tortuosa, né, que necessariamente não obedece essa ordem de fatos, né? Porque eu só criei uma dramaturgia, mas tem várias. Né? Você pode criar várias versões com esses mesmos sentimentos entrando em cena em momentos diferentes. Tá? Mas vão ser sempre os mesmos processos dramáticos possíveis, ou seja, né, vão ser sempre os mesmos sentimentos, né, repetidamente. Então assim, a impotência não aceita, a inveja, a culpa, o ressentimento, né, a sabotagem, a vingança, a mentira, né, e outros sentimentos afins e subalternos, né? E que ele tira isso tudo do primeiro sentimento que aconteceu, que foi a não aceitação da sua impotência, né? Do que o contraria. É assim que ele faz. Né? E se tivesse aceito, né, a realidade desde o início, né, a realidade que se interpôs, que surgiu, não existiria a dor que ele causa. Né? É como se, como é que eu vou dizer... esse sentimento miserável, sofrido, né, esse caminho agarrando você pela mão, esse trajeto infeliz, né, ele agarra você com as mãos trêmulas de ira, né, e leva a sua alma, não tinha sentido de existir. Ou seja, isso demonstra que o ego e a aceitação eles são inimigos eternos. Ou você tem aceitação ou você está sobre a égide e o domínio do ego. É como Mozart e Salieri, ou como os Capuletos e os Montecchios, né? Em Romeu e Julieta, de Shakespeare. Né? Onde um é convidado, o outro não está. Né? O outro não vai. Agora, a pergunta que se faz é como neutralizar a dramaturgia do ego? Né? Como se neutraliza isso?
Na verdade, a aceitação ela só acontece quando a gente abandona o ego. Agora, aqui vai um esclarecimento. Gente, você não vai eliminar o ego. Né? O ego está lá, é uma estrutura da sua psique. O que você vai fazer é já dominar, se desidentificar dele. Você vai ter uma noção esclarecedora, consciente de como funciona a estrutura da sua psique e ele. Então você vai, a salvo os monges do Tibete, né, que são treinadíssimos, né, em meditação, né, que conseguem realmente, com sabedorias milenares, isolar o ego, você vai ter que conviver com ele. Né? Agora, ele infernizará a sua vida de reclamações se você não souber entender quem está reclamando, quem está infernal, né? Quem que trouxe o inferno para a sua vida mental. Né? Agora, o único recurso e o mais eficiente para neutralizar a ação do ego é a desidentificação que eu falei lá no início. Eu não sei se eu falei, acho que falei. Quer dizer, ele não é você. Você não é ele. Assim como ninguém é uma personalidade. As personalidades, na maioria das vezes, elas mentem. Né? Elas não fazem parte do espírito das pessoas. Não é a alma de ninguém. É só um esboço feito por uma vida mental doente. Né? Então esse modus operandi parece ser bem parecido com o que acontece em todo mundo, né? Com algumas variações bem limitadas. Né? Então, afinal, não se pode fugir muito de sua previsível manifestação. O ego vai se manifestar e você apenas vai ter domínio sobre ele. Você inverte a ordem das coisas. Em vez dele ter domínio sobre você, você tem domínio sobre ele. Então, assim, quando diminuímos a sua força instintiva, utilizando a consciência, estar consciente, nós o tiramos da falsa identificação que ele cria dentro das pessoas, né? Ou de você, ou de mim, ou de qualquer um, fazendo elas acreditarem que são determinantemente processos da sua personalidade. Ninguém é um ego, gente. Ninguém. É pura ficção. Né? O ego tem uma natureza fantasiosa. Né? É estritamente mental. Né? É um desvio que encobre a sua alma. Para que você aceite algo e fique livre dele, o ego tem de ser educado. Né? Como uma criança, que é o que ele é. Né? E depois a gente fica ouvindo ainda pessoas que dizem que são seres humanos muito maduros. Se tiverem sob a égide de seus egos, não são maduros, são infantis. Toda a manifestação do ego é infantil. E se você fizer uma análise mais profunda, o instinto também deve ser educado, né? Ele tem de entender de uma vez por todas que ele não é você. O ego não é você. A personalidade ela é só um falso e exigente, vamos dizer assim, construto infantil. Estou repetindo. Ele só te usa para manifestar a sua dominação, a sua dramaturgia. Entenderam isso? Né? Essa dramaturgia sonsa e mal criada. Sabe quando o ego começa a se manifestar? Quando você ainda é um bebê. Quando você esperneia, quando você faz um escândalo para ter o peito da mãe, né, e satisfazer a sua vontade, a sua fome, ali se inaugura o ego. Agora, enquanto o instinto está fazendo isso para sobreviver, está tudo certo. O problema é quando ele cria uma desmesura, como o herói grego, por exemplo. Faz muito as suas vontades excessivamente e aí ele começa a te dominar, te escravizar. Né? Então, assim, todos os instintos eles têm uma utilidade, né? Para nós. Né? Se a gente vai se alimentar, por exemplo, né, para sobreviver, a gente precisa do ego. Né? Se a gente vai se relacionar, ter vida social, a gente precisa.
Como diz Durkheim, o homem é um ser social. Precisamos, né? Se a gente vai fazer sexo, né, para procriar, para fazer família, ou até para ter prazer, mas tudo na medida, né, não tem problema nenhum. O problema é quando ele sai da medida. Nada de errado aí. O problema é quando estes instintos, né, e as vontades, né, e as personalidades ou o ego, né, começam a extrapolar, né, sair da medida, né, e deturpar os limites. Esse é o problema, né? Quem sempre está sobre a égide do ego quer mais, e isso começa a gerar problemas para o indivíduo, né? E as pessoas que estão em sua volta, com certeza. Todo esse ego exigente, ele sempre causa dano. É o que nós podemos ver nos políticos atualmente, nos ditadores, né? Nas pessoas de personalidade da mídia, que se exigem muito mais do que são exigidas, né? Que tem uma verdadeira obsessão pela aparência física, né? Uma insuportável obsessão pela beleza, né? E são carentes de popularidade. Vai lá no Instagram que você vê isso. Toda vez que eu vejo uma personalidade forte, eu vejo medo. Na verdade, o que a gente está vendo é uma pessoa extremamente medrosa. Né? Uma personalidade forte tem medo, se tranca, cria um fechamento interior, né? Porque ela tem medo de se machucar. Então, assim, quando eu vejo uma personalidade muito forte, eu vejo uma hipersensibilidade. Ou vejo, né, alguém que teve muito medo, que tem muito medo de se machucar na relação com os outros, na relação consigo mesmo, na relação com o que quer que seja. Então, ao contrário, uma personalidade forte, né, na verdade, é um imenso medo de se ferir. Um mecanismo de autodefesa, um mecanismo de defesa do ego, né, criou uma personalidade, uma máscara, né, para não se relacionar. Então, os instintos nesse momento estão doentes, né, são criaturas recalcitrantes, né? E se esse tipo de ser humano for viciado pelo poder, né, é triste, porque essas pessoas viciadas pelo poder estão nos centros das decisões das nossas vidas, né? Não sei se vocês estão entendendo bem isso, por isso que eu venho batendo na mesma tecla, né? Eles querem ser diferentes, eles querem sentir menos medo da sobrevivência, viram corruptos, né? São extremamente medrosos. E é o medo que é o principal foco ali. E o ego vai alimentar-se desse medo. Então, assim, esses ladrões, né, que provocam essas corrupções todas que nós estamos vendo, e essa necessidade do poder, né, são pessoas extremamente medrosas. É o que elas são. E as suas vontades, né, são, na verdade, sombras, né, da inconsciência, né? São ditadores doentes, né, dentro. Né? E só que essas manifestações dentro vão para fora, né? Fazendo mal a todos. Por isso que agora não é momento de rir, porque isso é extremamente danoso. Esse medo excessivo, essa gente medrosa, né, alimentando o ego a partir do medo, é extremamente danosa, né? Então, assim, quando você tem aceitação e se assenhora internamente, né, você coloca um limite no instinto, né? Então, esses instintos agora começam a ser educados. Então, você separa para se autoconhecer, né? Você se separa do ego e depois você faz um movimento ao contrário, você se integra. Porque agora você já sabe o que você não é, então você passa a ser inteiro, a ter integridade. O ego não mais te divide, né? E você já sabe quem você é, qual é a sua alma, o seu espírito. Você não precisa mais se auto-enganar, né? E você passa a ser uma pessoa íntegra, inteira, né? Agora, qual é o sentimento que me faz saber que a aceitação ela predomina em mim? Vamos lá.
Qual é o sentimento? A paz, gente. A paz. Com certeza, olha só. A sensação de paz é um sentimento em que o ego está ausente. Porque ego é conflito, é divisão interna, né? Eu não fico querendo que o ser de uma outra maneira, eu sou aquilo que eu sou, estou satisfeito com o que se é, né? Com o que eu atingi, né? O amor fati do Nietzsche, né? Não quero que seja de outra forma, é exatamente isso, o bom e o ruim eu aceito dentro de mim. Então isso é uma sensação de integridade, não tem divisões. Quem te dividiu sempre foi o ego. No autoconhecimento, às vezes a gente precisa fazer essa divisão para clarear para a pessoa quem ela é e quem ela não é, para depois ela se integrar e se tornar inteira, na paz, né? Então, aceitação é a ausência de forças em luta, né? De forças instintivas, né? Então, assim, você está consciente, você está tranquilo. Percebe isso? Então, você não precisa de excessos, né? Não há reclamações, não há incômodos. Então, se você quer saber se aceitou algo, verifique se você está em paz. Está em paz, aceitou, né? Se você não se identificou com o ego, você não se dividiu. Apenas você se divide quando você não aceita inicialmente alguma coisa. Aí começa a divisão, começa o conflito e aí não existe paz, né? Então, você precisa ser um com o seu espírito, né? E quando você é um com o seu espírito, você entende que você é um com tudo, com a consciência de C maiúsculo, com C maiúsculo, como dizem alguns, né? Com a vida, com a existência. E aí você pode dançar, pode pescar, pode fluir, pode ver uma gaivota voando, né? Você é a gaivota é você, não há divisões. Quem faz essa divisão é o ego, a consciência, né? Que a princípio quer se conhecer, mas na verdade através do ego faz você se afastar de você. Não tenham dúvida, gente, afastado do ego, 90%, 95% dos seus problemas acabaram. Você é pura paz, você não tem necessidade de poder. Você não quer dominar ninguém. Não existem situações difíceis. Você aceitou. Você está integrado ao fluxo natural da vida. Não há nada para te apartar. Não há nenhuma vida mental irreal e sofrida te apartando da vida. Percebe? Então, o que existe é a existência pulsando através de você, da sua alma, né? Do seu amor por você. Porque você aceita seus defeitos, aceita suas dificuldades, aceita o que você não tenha ido bem em uma coisa ou no outra, está tudo aceito. Aí você tenta melhorar, mas não tem um ego lá para te perturbar, para te martirizar, para te culpar, né? É esse o grande sofrimento da humanidade e a dificuldade que nós temos de inconsciente descontar nos outros. Essa coisa tem que ser trabalhada dentro. Enquanto eu não faço esse autoanálise e autoconhecimento, é só isso que eu tenho para dar para as pessoas, o meu sofrimento, né? E eu culpo as outras pessoas e digo que o problema está com elas. O problema não está com elas, o problema está comigo, né? Então é preciso resolver isso para me relacionar bem comigo e com as outras pessoas. O fato é que eu espero que vocês tenham entendido a dramaturgia do ego, os sentimentos com que ele contracena, né? E como é que ele infelicita uma pessoa e pode infelicitar você e a mim, se a gente permitir. Não, mas eu acho que agora, a partir desse vídeo, já dá para ter um pouco de consciência. Por isso nós falamos tanto do ego aqui, que sem essa distinção basilar, né, básica, né, predominantemente necessária, não há autoconhecimento possível. Não há autoconhecimento possível. Eu vou continuar repetindo como é que o ego funciona, porque é a partir dele que nós temos todas as outras benesses do autoconhecimento. Você não se identifique com o seu ego, nem com a sua personalidade. Você não é isso. Quando você entender isso, a paz vigorará, né? Você vai ficar
absolutamente feliz, né? Agora, se você tiver dificuldade de aceitar um defeito ou outro, veja se não é o seu ego que está te atrapalhando. Certo? Então agradeço a vocês, né, terem me escutado até agora e vamos esperar. Próximo vídeo provavelmente vai ser uma história curta ou longa, narrada, né? Mas eu ainda não sei qual delas, eu já escrevi duas, eu não sei qual delas eu vou gravar. Querem saber o que vai ser? Fiquem de olho no canal, se inscrevam, sigam, compartilhem. Compartilhar, você não vai saber o que, você vai compartilhar se você quiser. Mas assim, para saber qual vai ser o novo vídeo, tem que seguir, né? Tem que aplicar lá o sininho da notificação, né? Tem que se inscrever. Nem sempre, porque às vezes a gente tem uma quantidade de gente inscrita no YouTube, mas eles não avisam a todos. Todo mundo está reclamando na internet isso. Então clique na notificação, siga a página no Facebook, né? Nós temos também Twitter, nós temos Pinterest, nós temos Instagram. Tudo lá é avisado, olha, chegou um vídeo novo. Tá. Eu agradeço a vocês terem me ouvido até agora. Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ou com o caos, ou com a vida, não interessa. Não se esqueçam, aqui no Eureka, para bom entendedor, meia palavra é vasta. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço.